Quem pode ler para nós? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou a palavra é violenta, ou esforço ou violentas. É uma palavra que nós não gostamos muito, porque quando falamos de violência, nós temos medo daquilo que quebra o equilíbrio, temos medo daquilo que ameaça a paz, temos medo daquilo que rouba a tranquilidade. Porém, devo entender que o reino de Deus, ele não é uma coisa para pessoas domesticadas. Quando pensamos na igreja como um zoológico, pensamos em pessoas que eram leões e que hoje têm uma vida que não representa nenhum tipo de ameaça. Existem bares que são mais perigosos que uma igreja. Existem lugares de festas que são muito mais ameaçadores e influenciam muito mais na cidade do que propriamente um corpo de cristãos reunidos. Existem células, uma célula de 5 muçulmanos é muito mais perigosa do que uma igreja. Porque quando 5 muçulmanos se reúnem, eles programam explodir um país. Existe muito mais perigo nisso. A questão é entender que tipo de perigo ou que tipo de ameaça divinamente nós somos. Quando falamos viver um evangelho, que este evangelho tem equilibrado, e por que não domesticado você? Domesticado o teu dom, domesticado tua criatividade, domesticado os teus instintos, domesticado tua inteligência, domesticado tua liberdade, quando Yeshua estava dizendo que o reino de Deus é para pessoas que fazem violência. O reino de Deus é para pessoas que têm uma atitude desequilibrada para romper o sistema. O reino de Deus é uma mensagem de abalo. Não podemos falar que carregamos o reino de Deus e temos uma vida fraca, uma vida inexpressiva, uma vida sem poder, sem inteligência, sem iluminação, sem sabedoria, sem paz. Nos falta o poder e a força da expressão do próprio reino de Deus. E quando falamos sobre que o reino é tomado por violência, a questão é: que tipo de violência a sua vida exerce dentro de uma cidade como essa? Sabe o que acontece? A cidade está se tornando uma selva. E dentro de uma selva você não pode ser domesticado. Se você é domesticado numa selva, você vira presa. Você morre. E de alguma forma você pergunta: por que você tem sido presa de problemas, tem sido presa de um sistema? Porque a sua vida está domesticada. No livro de 1 Coríntios, vamos lá, abre aí para nós, Márcia. Existe uma coisa muito legal que Paulo ensina para a gente. No capítulo 1 e o versículo de número 27. O apóstolo Paulo, ele nos coloca alguns conceitos sobre um pouquinho dessa violência. Ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Pergunte ao seu irmão: que loucura você tem na sua vida? Que loucura tem o seu evangelho? Que loucura tem a sua fé? Que loucura tem a sua oração? Quando você não é nada ameaçador. Sabe o que nos falta? Uma loucura de Cristo, uma loucura da graça, uma loucura dos céus. Não vamos mudar ou virar esse mundo, ou balançar esse mundo de forma tão equilibrada. Se falamos carregar um reino, este reino é dotado de violência e loucura. E temos um problema com essas duas palavras, porque para nós, ser louco está fora do pensamento comum. Então todo mundo quer pensar igual, quer agradar a todo mundo, quando a base do que nós nos movimentamos não é isso.
O evangelho que nos é anunciado por Yeshua, o evangelho que nos resgatou, que nos convidou, foi para construir gente poderosa. Yeshua escolheu 12 discípulos e esses caras precisavam ser violentos para transformar o mundo e levar o reino. Você está com uma vida e uma vida de fé muito fraca, porque não existe nenhum tipo de demonstração de ousadia. Se queremos balançar uma cidade, vamos ter que ser mais violentos. Se queremos converter pessoas, vamos ter que ser mais violentos. Se queremos resgatar famílias, resgatar verdadeiros valores familiares e princípios, vamos ter que exercer uma violência divina. E esta violência é traduzida por ousadia. Uma pessoa violenta é impositivo. Sabe qual é o grande problema? Você não se impõe na sua fé. Não se impõe na sua vida de oração. Não se impõe na sua vida de jejum. Não se impõe na sua vida em sabedoria. Então você é um cristão doente, que você tem dificuldade de andar, de crescer, porque te falta uma verdadeira loucura de Cristo. Não podemos ser uma igreja fraca. Sabe, não podemos ser uma igreja que tenha medo do mundo. Essa não foi a herança do evangelho que nos deixaram. Os exemplos e as referências que foram postas do evangelho pregado por Yeshua e pelos apóstolos é um nível muito alto. E o nosso desafio é buscar essa altura. É entender que você não está chamado para se esconder dentro de uma caixa de cimento, nem ficar sentado dentro de uma igreja. É entender que a graça que você carrega precisa ser ministrada e processada. É entender que o dom que você tem não é para você, é para outros. É entender que no reino de Deus não existem inúteis. Todos que estão no reino de Deus têm uma função, têm um trabalho, têm uma graça, têm um poder, têm uma unção, pode fazer alguma coisa. Não podemos ter mais uma vida fraca. Precisamos de uma vida um pouco mais violenta. O seu Messias era chamado de louco. Se você nunca foi chamado de louco por ninguém, por conta do evangelho, isso é um bom sinal que o seu evangelho é fraco. E que a mensagem dele não balança a cabeça de ninguém. Por isso, quando falamos sobre andar com Yeshua, andar na mensagem do reino, andar na palavra, entender como ele fez, o que fazia Yeshua desequilibrava. Então a lei religiosa dizia que não podia curar no sábado, ele curava. Não podia comer sem lavar as mãos, ele comia. Porque a violência do reino é aquela que quebra o sistema. Sabe o que fez a tradição? Domesticou você. E se você era um leão não convertido, hoje você é um gatinho de estimação dentro da igreja. E isso está errado. Tem alguns irmãos que falam, misericórdia, nem quero lembrar como eu era no mundo. Não. Paulo era um homem terrível. Ele matava os convertidos ao Messias. Ele perseguia as sinagogas messiânicas, matava mulheres. Quando ele se converteu, ele se tornou pior. Ele foi 2 vezes mais violento do que era. Ele agora não estava mais trabalhando só na Judéia, agora ele queria o mundo inteiro. Antigamente ele trabalhava só na Judéia e em Jerusalém. Depois que ele tem um encontro com o próprio Yeshua e tem uma revelação, a partir daí agora ele diz, eu quero o mundo todo. Ele se colocou mais violento, não menos violento. E esse é o nosso problema, porque o evangelho vai, a tradição e o hábito de ser igreja vai te cansando e te domesticando. E chega um momento que a tua vida não tem poder, não tem ousadia, não tem fruto, não tem discipulado, não tem nada. Tu é uma vida de assistir culto, ouvir músicas e ouvir pregações.
Isso não é uma vida violenta, gente. Estamos juntos? A gente precisa ter alguma mensagem, fazer alguma coisa. Vamos ver como era o Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos. Márcia, por gentileza, o capítulo de número 17 e o verso 6. Porém não os achando, arrastaram, jazam, e alguns irmãos à presença de todos os magistrados da cidade, clamando, estes têm transtornado o mundo. Chegaram também aqui. Fala para o seu irmão, transtornar o mundo é a nossa missão como igreja. O que é transtornar? Essa palavra transtornar significa virar de cabeça para baixo. O problema é quando o seu evangelho, ou a sua fé, ou o que você confessa de reino, não gera transtorno. Então nós precisamos transtornar. O que é que a gente tem que transtornar? Prostituição, transtornar os vícios, transtornar a violência, transtornar o roubo, transtornar a ignorância, transtornar a falta de amor, de inteligência. Precisamos transtornar a religiosidade mentirosa. Nós somos chamados para exercer um transtorno da graça. E quando não praticamos isso, é sinal que o evangelho que a gente está pregando é um evangelho fraco. O reino de Deus, ele é gerado por quem tem violência, por quem faz força. Que loucura você tem da graça de Deus. Quando você pensa nisso, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo, ele faz uma demonstração e uma confissão muito clara. Ele põe princípios, dizendo assim: a minha linguagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas demonstração do Espírito Santo e de poder. Como queremos domesticar os homens? Com palavras persuasivas de conhecimento, sem poder, sem transtorno, sem ousadia, a sua vida pode ser melhor do que é. O reino de Deus é uma realidade de mudanças e alterações. E quando entramos dentro desse reino, sim ou sim a nossa vida precisa ser transformada. Sim ou sim precisamos nos tornar uma ameaça visível para a cidade. Aonde as pessoas vão dizer que aqueles tipos estão arrancando as pessoas da prostituição, estão arrancando as famílias de se separar. Sim! Isso é a mensagem do reino de Deus. Homens que crescem em sabedoria, que fazem negócio, que ganham dinheiro, que constroem a cidade, que investem. Isso é o reino de Deus. É uma expressão e a característica de quem está dentro dele. Por isso sua vida não pode ser mais essa vida anêmica. Você precisa exercer uma violência divina, uma violência em graça. Por isso Yeshua era chamado de louco. Em Marcos 3, 21, diz que o que ele fazia, todo mundo chamava ele de doido. Dizia, ele está fora de si. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que todo mundo ache a gente bonitinho, bonzinho. Nosso Messias era chamado de louco. A forma que ele pregava o Evangelho, a forma que ele demonstrava a autoridade do reino, está nos faltando um pouco de loucura. Nos falta loucura. E o meu desafio para você hoje é que você possa permitir a loucura dos céus invadir o seu coração. Permitir mais uma vez que o reino de Deus tenha espaço e lugar dentro de você. Permitir que a graça dele te balance.
E talvez você pense que o equilíbrio transforma alguma coisa. Equilíbrio é neutralidade. Nenhuma pessoa que está neutralizada terá o poder de mudar alguma coisa. Sua vida não pode ser mais neutralizada. O sistema do mundo tem transtornado a sua vida. O sistema comum e natural tem transtornado sua mente. Mas quando você se coloca em Deus e diz, basta, alguma coisa tem que acontecer. Quantos querem isso em sua vida? Quantos querem ter uma vida poderosa? Sabe, dizer, Deus, eu me renego ter uma vida estúpida. Uma vida que não tenha poder. Uma vida que não tenha graça, unção, compromisso, desenvoltura. Sabe, nós precisamos nos tornar vorazes. E às vezes a minha tristeza é ver que existe dentro da igreja gente com tanto poder, mas tão domesticado. É tempo de alguma forma de rompermos essas grades. É tempo de entendermos que a selva está voltando. E quando você tem um mundo que se coloca selvagem, as pessoas, para fazer frente a este mundo, não podem ser domesticadas. Não pode ser comum. Você é inadequado para enfrentar o mundo selvagem. Eu quero desafiar o teu coração essa manhã para pedir uma coisa ao Espírito Santo: ousadia, loucura, violência divina. E dizer, Espírito Santo, não me deixe ser domesticado. Não me deixe perder o poder de fazer coisas poderosas. Sabe? Então, quando nós paramos para analisar essas coisas, nós vamos prestando atenção muito bem em tudo isso e percebendo que não podemos mais gastar tanto tempo. Você já perdeu tanto tempo da sua vida. Já se passou tanto tempo e nada aconteceu.